Olá, queridos e queridas, por aqui Danilo Diniz, trazendo mais um tema da minha área de trabalho. E hoje eu venho trazer o tema baseado na seguinte pergunta: quanto custa um processo de inventário? Essa é uma dúvida que muitas pessoas possuem, né? E tem sempre o senso comum de que o processo de inventário é muito custoso. Realmente, o processo de inventário não é um processo simples, um processo barato. Porém, nem sempre vai ser extremamente custoso. Em regra, um processo de inventário vai custar de 12 a 15% do valor dos bens deixados pela pessoa falecida. Um dos primeiros impostos que nós temos que nos preocupar, um dos primeiros pagamentos que as pessoas que estão tocando o inventário, né, os herdeiros, né, os legatários, as pessoas que constam naquele inventário deverão se preocupar, são referente ao imposto do ITD, aqui no Rio de Janeiro, chamado de ITD. Em outras unidades da federação, outros estados possuem outros nomes, ITCMD, assim como outros nomes. Aqui no Rio de Janeiro é chamado ITD, Imposto de Transmissão de Direitos. Esse ITD, ele varia, a sua alíquota varia de 4% até 8% do valor dos bens deixados. Esse escalonamento, essa variação, ela é de acordo com a data que a pessoa faleceu e também ao valor dos bens deixados. Então ela poderá variar de 4% até 8% do total do valor dos bens deixados. E essa é a primeira preocupação que as pessoas que estão tocando o inventário, as pessoas que são herdeiras, legatárias, estão à frente daquele inventário deverão se preocupar. Uma outra questão que as pessoas também têm que se preocupar é quanto ao prazo do pagamento desse imposto, do ITD, que é um imposto estadual. Esse imposto, aqui no Rio de Janeiro, vai variar de unidade da federação para unidade da federação, mas aqui no Rio de Janeiro ele deverá ser pago em até 60 dias após a data da homologação do cálculo da partilha. Então, após essa data, será intimado o advogado e terá até 60 dias para os herdeiros pagarem esse valor que aqui mencionei dessa alíquota. A outra questão que os herdeiros devem se preocupar refere-se à questão das custas judiciais. As custas judiciais, né, que é para o processo poder caminhar, todas as custas que são referentes ao processo, essas custas vão variar em média em 2%. 2% é um cálculo que é feito em média para cada processo, em cima, obviamente, do valor dos bens deixados, né? Para que a justiça o processo possa se desenvolver, essas custas deverão ser pagas, né? Muitas das vezes é possível que se busque, né, um parcelamento dessas custas, para que não possa ficar tão pesado, né, para os herdeiros num primeiro momento. É possível que se busque esse parcelamento. Já uma terceira questão que os herdeiros devem se preocupar, e finalizando essa questão das custas do processo de inventário, diz respeito aos honorários advocatícios, né? Os honorários pagos ao advogado, que é figura indispensável no processo de inventário. Essas questões que vão ser referentes ao advogado, em regra, elas vão variar, esse custo vai variar entre 2% e até 15%, o custo em cima, obviamente, sempre dos bens deixados pela pessoa falecida. 2% quando for um valor muito grande dos bens deixados e 15% quando for um valor de bens deixados menores. Então, essa variação fica em cima do valor dos bens deixados. Em todo estado, a tabela da OAB sugere, tem um parâmetro mínimo de algo a ser cobrado. E no Rio de Janeiro nós possuímos um cômputo mínimo, mas não necessariamente deve seguir aquela porcentagem. Mas, em regra, vai variar entre 2% e 15% o valor dos honorários advocatícios em cima do valor dos bens deixados.
Obviamente que existem algumas soluções jurídicas para toda essa questão custosa do processo de inventário, né? Todas essas questões de impostos, a questão das custas judiciais e dos honorários advocatícios. Muitas das vezes é possível que se peça uma autorização ao juiz do processo para que seja vendido um dos bens imóveis daquele processo, para que sejam custeadas todas essas despesas que aqui eu mencionei para vocês. Todas as despesas, nesse caso, a depender de qual bem poderá ser vendido, né, poderão ser custeadas dessa forma. Ou, caso os herdeiros possam tocar o processo, que o processo ande sem a venda de algum bem imóvel também, né, é o cenário ideal. Mas muitas das vezes, na prática, o que acontece é a venda de algum bem imóvel para que possa sanar, né, todas essas questões de custos processuais, né, de custo desse processo de inventário. Então esse foi o conteúdo que eu trouxe hoje para vocês. Espero que tenha ficado claro para vocês, né, quanto custa em média, né, um processo de inventário, para que vocês possam ter isso de forma clara, porque é de fundamental importância que seja feito o processo de inventário, porque caso o processo de inventário não seja feito, a herança que a pessoa falecida deixou fica travada, não pode se vender os bens, porque não há legalidade na documentação daqueles bens. Então não pode se vender, não pode se alugar, não pode se fazer diversas questões referentes aos bens de forma legal. Então é necessário a realização do inventário. Infelizmente é um processo custoso, mas necessário. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, compartilhem com quem está passando por essa situação. Estou sempre aqui disponível para sanar qualquer dúvida que porventura possa ter surgido. Vamos juntos na construção do conhecimento. Muito obrigado e até a próxima.